Setembro é o mês que vira aí a chave do inverno para a primavera, a passagem quase para o verão. É o mês das flores, mês homenageado pelas músicas, belas músicas de Tim Maia, de Vanusa, mas também, Paulo, um mês importante para falar de uma coisa que pouca gente fala, que é a saúde mental. Isso mesmo, Moacir, é um mês também de falar de assunto sério, né? E essa temática do Setembro Amarelo é uma delas. Então, desde 2014, a Associação Brasileira de Psiquiatria, junto com o Conselho Federal de Medicina, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo, com diversas ações nas capitais, nas cidades brasileiras, né? O dia 10 desse mês é considerado oficialmente o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Mas essa campanha ela perdura aí durante todo o ano, justamente fazendo essa conscientização e esse debate com a sociedade. Então, para falar sobre isso, nós recebemos aqui a Mariana Hernandes, como eu adiantei, ela é voluntária do Centro de Valorização à Vida, o CVC, como ele é conhecido e bastante conhecido pelo trabalho relevante que presta aqui em Foz do Iguaçu. Bom dia, Mariana, seja bem-vinda ao programa, obrigado por aceitar o nosso convite. Bom dia, a gente que agradece a oportunidade de estar aqui com vocês hoje. Ô Mariana, qual é o que é o Setembro Amarelo? Explica pra gente, para quem está nos ouvindo, e qual é a importância de ter um mês exclusivamente dedicado ao tema da prevenção ao suicídio. O Setembro Amarelo é uma campanha, né, que foi criada aí em 2015, essa em união da Associação Brasileira de Psiquiatria, Associação de Medicina e o CVV. E esse mês ele é considerado fundamental para quebrar com o tabu que ainda é o suicídio, né? Porque a partir do momento que você quebra esse tabu, você começa a procurar modos, maneiras de prevenir, de colocar a população a par, de criar um ambiente mais seguro, né, e acolhedor, inclusivo, para você poder conversar sobre o suicídio. Porque quando você fala tabu, por quê? É tabu por vários motivos, seja religiosos, sejam famílias que, né, são impactadas pelo suicídio, seja pelos dados que são muito difíceis de você conseguir saber exato, porque muitas pessoas, né, não se sentem confortáveis em dizer que de repente perderam alguém para o suicídio, seja por motivos religiosos, né? Então são muitos motivos que fazem ainda o suicídio um tabu. A pessoa que comete o suicídio, ela dá evidências para quem vive próximo, seja na família, no grupo de amigos, no local de trabalho, ela dá sinalizações de que está precisando de ajuda? Então, é muito delicado a gente falar que sim, dá. Porque, às vezes, esses sinais podem ser muito sensíveis, então não é uma coisa perceptível, gritante. Às vezes, para uma pessoa pode ser, sim, mas para algumas não. E como é que você orientaria, assim, de um modo geral, né? A gente sabe que essas situações têm que ser tratadas de forma muito específicas, mas quando um amigo, por exemplo, ele comenta que não está passando uma fase boa, que ele não está se sentindo bem emocionalmente, ou seja, ele consegue ainda se abrir para outra pessoa, qual que deve ser o comportamento, a atitude dessa pessoa que ouve esse relato? Olha, muito legal essa sua pergunta, porque a gente fala que quando se trata, né, de depressão, suicídio, é importante a colaboração de todos e todo mundo pode fazer isso. Seja justamente esse olhar, né, você perceber que a pessoa não tá legal, ou se então ela fala pra você, olha, não tô legal, ou então ela fala, já pensei em me matar. O que a gente pode fazer? A gente pode escutar empaticamente, a gente pode escutar, apoiar, livres de julgamento, que é aquela conversa que você não vai criticar, você não vai julgar, você não vai dar um conselho, mas comigo é muito pior, né? Então é criar um ambiente em que a pessoa se sinta confortável para poder falar sobre essa dor que ela está passando. Qual que é o mote, o slogan da campanha desse ano? Explica pra gente por que vocês, né, todo esse movimento de voluntários e as instituições participantes optaram por ele. Qual a mensagem que ele transmite para as pessoas? Então, o CVV esse ano está falando sobre criando a esperança por meio da ação. O que isso quer dizer, né? Nesse momento que está tão difícil, tantas pessoas estão passando por dificuldades, entender que todo mundo pode esperançar alguém, né? Que todo mundo pode, através de uma escuta amorosa, através de um olhar atento, que a gente pode, por meio de ação mesmo, ajudar as pessoas que estão próximas a gente.
ser menos individualista, no caso, e prestar mais atenção nas pessoas que estão próximas? Exatamente. Ser mais inclusivo às pessoas que estão próximas a nós, né? E menos individualista. Expandir esse nosso olhar. Como que a gente pode ser mais inclusivo nessa sociedade que parece que a todo momento nos dá mensagens de exclusão, de mensagens de ódio, de divisão, inclusive, né? Como é que a gente dribla tudo isso para ser mais gregários nesse momento da sociedade, não só brasileira, né? Isso, o fenômeno mundial que a gente vive, Maria. Olha, eu não posso te dizer que existe uma receita de bolo pré-pronta para todo mundo, né? Mas quando você começa a se tornar mais inclusivo, a olhar para as pessoas que estão ao seu redor, que de repente estão passando por... Você vê que, às vezes, naquela correria, a gente não olha para a pessoa que está no nosso trabalho, que está dentro da nossa casa, a gente não percebe que ela está passando por alguma dificuldade. A partir do momento que nós passamos a agir, a olhar com atenção as pessoas que estão ao nosso redor, a gente já está abrindo uma porta para começar a fazer isso de escutar, de não julgar, de deixar as pessoas desabafarem aquilo que no momento está muito difícil. E lembrando que, assim, todo dia ruim pode ser seguido por um dia bom. Então, é importante as pessoas, a gente conseguir passar isso. E essa abordagem, como é que a gente pode fazer sem parecer uma intromissão? Como eu brinquei com o Paulo aqui no começo da conversa. Está com um semblante pesado, Paulo. Para alguns pode parecer uma brincadeira, outros pode parecer uma preocupação. Como é que a gente faz essa abordagem de uma forma leve, digamos assim, para não magoar a pessoa e também para não ofendê-la? Porque às vezes a pessoa percebe que você quer entrar na vida dela e se fecha, né? Eu acho que o respeito, né? A gente respeitar os limites da pessoa e se ela nos procurar estar aberto e ser aberto a escutar. Mostrar que é uma preocupação mesmo, né? E não uma intervenção na vida ou nos problemas da outra pessoa, né? Mostrar que você tem carinho, que você tem apreço, né? Empatia, uma palavra que bastante usada, é isso? Isso, exatamente. Ô Mariana, para ter uma campanha significa que o problema é grave, que você nos contava de números alarmantes, né, sobre suicídio aqui no país, principalmente, né, que são dados reconhecidos pela Organização Mundial da Saúde. Que números que você pode nos apresentar, assim, para a gente entender a dimensão dessa problemática? Esses dados vêm da OMS, né, eles levam um tempo aí para ser atualizados, alguns anos, mas a gente pensar que todos os dias, 32 pessoas morrem por suicídio no Brasil, quer dizer que uma pessoa a cada 45 minutos comete suicídio aqui no Brasil, né? Então, é um dado bastante alarmante. E essas pessoas que cometem, essas 32 pessoas que, né, optam não é uma palavra, mas cometem suicídio todos os dias no Brasil, são pessoas de todas as idades, de todas as faixas sociais, ou vocês têm uma segmentação de maior prevalência, maior incidência? O que os dados da OMS trazem, que é bastante alarmante também, é que o número de suicídio está crescendo muito entre os jovens de 14 a 25 anos, né? Que é uma população que está bastante vulnerável nesse tema. Bem, a gente tem problema de suicídio, você já acompanha isso há muito tempo, e agora a gente tem um elemento novo, que é a pandemia, ou seja, que, né, as pesquisas indicam uma piora na nossa condição emocional, psicológica, em todos os fatores. Que modo isso influenciou, interfere no trabalho, né, do centro, em termos de número, ou se veio algum elemento novo, né, no atendimento que vocês fazem, trazido pelas pessoas que procuram ajuda? Como é que é essa relação com a pandemia, Mariana? Então, até vou explicar, né, que o CVV ele atende por telefone, né, o número 188, e-mail, chat. Assim, nós percebemos no CVV, né, tô falando do atendimento CVV, nós percebemos que, assim, os números de ligações não aumentaram, não tiveram grande impacto, né, porque nós já temos aí mais ou menos 9.000 atendimentos diários, mas que as pessoas trazem... 9.000 diários? No país. No país. No país. Mas mesmo assim é um número alto, né? É um número bastante alto, são quase 3 milhões de atendimento por ano. E nesses números, esses atendimentos, essas ligações, assim, nós percebemos todas as dores, todas as crises,
situações que a sociedade passa, elas acabam impactando, gerando medo, ansiedade, e isso tem sido muito abordado nas ligações. Então, o que acontece? Não tem assim, não aumentou o número, mas é um assunto, a pandemia, é um assunto muito presente nos atendimentos. Está presente nas narrativas que elas trazem a vocês que fazem o atendimento? Sim, eu vou lembrar que... Quais são os maiores medos, já emendando na sua resposta, que dentro da pandemia, quais são as principais dificuldades que elas prevêem? Então, Paulo, o CVV ele trabalha com sigilo, né? Então, as nossas ligações elas não são gravadas, nós não temos números exatos, né? Fora os atendimentos, nós não temos números exatos. Então, assim, não tem uma estatística, mas a gente sabe, sim, através dos voluntários, que a pandemia está sendo um assunto muito abordado, né? Traz muita ansiedade, muita expectativa, muito medo, né, da população. Muda o perfil, por exemplo. É isso que eu ia dizer. Muda o perfil de tempos em tempos. Nesse momento, por exemplo, é a pandemia. Em tempos passados era o desemprego, alguma doença, questão familiar, abandono. Olha, todos esses temas são presentes, porque é um universo de atendimentos, né? São presentes, mas nós não temos esses dados. Mariana, e como é que é o trabalho do centro aqui em Foz do Iguaçu? Você falou que os atendimentos são todos por telefone. Como é que... Mostra pra gente um pouco dessa atuação aqui no nosso município. Né? Quantos voluntários vocês reúnem? Se vocês são abertos a receber novos voluntários? Enfim, como é que se dá esse trabalho aqui na cidade? Então, o CVV ele é uma ONG, né? Ano que vem, então, estamos completando 60 anos. E desde 2018, a cidade tem um posto do CVV, né? Que ele fica localizado ali na Avenida JK, no Complexo Bordim. O trabalho do CVV, ele atende por e-mail, por telefone, através do número 188, né, e por chat. Até vou deixar aqui para quem tiver interesse, né, o site é cvv.org.br, e nós somos o nosso posto, ele faz esses atendimentos, né, por ligações, por chat. No momento, nós não estamos tendo os atendimentos presenciais, né, o CVV de uma nacional não está tendo esses atendimentos presenciais por conta da pandemia. Mas nós temos um posto, hoje nós estamos com cerca de 13 voluntários, né? E nós, sim, sempre estamos procurando voluntários, o CVV todo é formado apenas por voluntários, né? E até para quem tiver interesse, nós sempre fazemos um curso, né? Um processo de seleção, ele começa, esse ano nós ainda vamos ter, né? E para quem tiver interesse, tem que ser maior de 18 anos, procurar lá pelo site. Essas pessoas são treinadas, qualificadas para fazer esse atendimento depois. Nós não somos profissionais, né? Nós somos todos voluntários. A gente entende a importância dos profissionais da saúde nessa questão do suicídio, mas quem se torna voluntário passa, sim, por um treinamento. Uma pergunta, o 188 é 24 horas? Ele é 24 horas, quem liga, a ligação é gratuita, sigilosa, né? E qualquer hora do dia. Ô Mariana, nas redes sociais, o que a gente deve ter de conscientização, de precaução, assim, para não... de evitar mesmo de uso nas redes sociais, de comportamento nas redes sociais, em situações de suicídio? Olha, é bem bacana até você falar das mídias sociais, que tem muito material legal. O CVV está presente em boa parte das mídias sociais, no Twitter, Facebook, Instagram, tem lá o CVV oficial e tem muito desse conteúdo, né? O que a gente pode compartilhar, como abordar, material bem legal. Uma espécie de uma cartilha, assim, um guia para a gente seguir. Para quem tiver interesse também tá lá no site do CVV, tem uma cartilha sobre suicídio. Deixo novamente o site, cvv.org.br. Muito bem. Mariana, para você deixar aí para a gente uma palavra final aí na nossa entrevista, gostaria que você, a partir do trabalho que você faz diariamente no centro, deixasse uma palavra final vinculada à empatia, isso tudo que a gente tratou, isso que você falou, para quem nos está ouvindo nesse momento aí, relacionado aí à campanha do Setembro Amarelo, por favor. Vamos esperançar
pessoa ao lado, próximo, quem tá perto da gente. Traduza pra gente esse esperançar, de que forma que a gente pode fazer isso no dia a dia. Acolhendo, estando presente e aceitando. Legal. Temos mensagens, Alexandre? Alexandre está nos informando aqui que a gente tem um ouvinte perguntando e com relação a problemas de saúde mental não são proporcionais à espetacularização da vida e o narcisismo. Isso acho que vem de encontro à rede social. Você vai comer um pastel, tem que postar. Você vai dormir, tem que postar. E isso não gera uma frustração nas pessoas que não conseguem a curtida, que não conseguem o joinha? A gente percebe que a pressão da vida na internet, né, dessa vida virtual, ela pode impactar muitas pessoas, sim. Impacta negativamente em algumas. Pois é, eu não teria realmente dados para falar sobre isso, né? Mas eu acredito, para muitas pessoas a gente sabe que sim. Menos é mais, então. Menos rede social, mais convivência humana, mais amizade, mais conversa, mais parola, que eu acho que a gente vai conseguir ter uma vida um pouco mais saudável mentalmente falando, né? Olhando sempre para as pessoas ao nosso redor, né? Muito bem. E as respeitando, né? Mariana Hernandes, voluntária do Centro de Valorização à Vida, o CVC de Foz do Iguaçu, muito obrigado por trazer os esclarecimentos dessas informações aí. A gente parabeniza por esse trabalho muito relevante aqui em Foz do Iguaçu e no país. Vocês são uma entidade nacional. Muito obrigado por ter participado do programa. Nós que agradecemos a possibilidade de estar aqui com vocês hoje. Legal. Marco Zero, onde tudo começa.